Boa noite a todos. Na aula de hoje, irei falar sobre linguagens, níveis e máquinas virtuais. O que é, né? Como é que funciona? Eu vou dar alguns exemplos. Então, começando. Um computador digital é uma máquina que pode resolver problemas para pessoas, executando instruções que lhes são dadas. Uma sequência de instruções descrevendo como realizar determinada tarefa é chamada de programa. Então, um programa nada mais é do que uma instrução, né, sequencial que o computador pega, né, o usuário passa essa instrução, o programador, e o computador ele lhe dá um resultado de acordo com aquilo. Vamos supor, você pede some quanto é 34 mais 35. Isso seria algo mais básico, mas como a gente utiliza hoje em dia quando a gente, vamos supor, abre um determinado programa, né? Vai fazer uma chamada no sistema operacional que vai verificar num disco rígido onde é que está aquele programa, vai ler os códigos binários, que são zeros e uns, e vai executar, né? Todas as chamadas dele, né? Entre isso tem as instruções que vai se conectar com a internet, entre tudo mais, os protocolos, entre outras coisas. Então, continuando, os circuitos eletrônicos de cada computador podem reconhecer e executar diretamente um conjunto limitado de instruções simples, para o qual todos esses programas devem ser convertidos antes que possam ser executados. Essas instruções básicas raramente são muito mais complicadas do que some dois números, verifique se o número é zero e copie dados de uma parte da memória do computador para outra parte da memória, né? Então, um computador, as operações básicas dele, é, é tudo referente a cálculo, né? O computador é uma máquina de calcular. Ele executa operações básicas como a soma, a subtração, multiplicação e divisão. Então, o computador é totalmente baseado nisso. E baseado nisso, você consegue determinar, né, fazer diversas outras funções através de cálculos. Você consegue ele percorrer uma lista é, contendo diversos itens através do cálculo. Então, juntas as instruções primitivas de um computador, formam uma linguagem com a qual as pessoas podem se comunicar com ele. Essa linguagem é denominada linguagem de máquina. Quem projeta um novo computador deve decidir quais instruções incluir em sua linguagem de máquina, né? Então, quando vamos supor as ROC, a Gigabyte, quando projeta uma placa, ela deve decidir quais instruções deve incluir nessa máquina. Como é que ela inclui? Através das peças, né? Vamos supor os componentes, os CIs integrados, tudo isso é quem diz quais são as instruções que essa linguagem da máquina vai ter. Quando você compra um computador e na placa-mãe tem a BIOS, que é a memória, uma das memórias ROM do computador, ela já vem pré-programado do fabricante. Então, de modo geral, os projetistas tentam tornar as instruções primitivas mais simples possíveis, coerentes com seus requisitos de utilização e desempenho idealizados para o computador e seus requisitos de desempenho, a fim de reduzir a complexidade e os custos dos circuitos eletrônicos necessários, né? Então, eles tentam tornar isso simples e fácil de usar para que as pessoas que vão programar, né, as outras pessoas também que fabricam hardware para ele, possam estar acoplando seus equipamentos com ele de forma fácil, né? Se isso não fosse fácil, você não poderia comprar uma memória RAM de qualquer marca e colocar em um computador, não poderia comprar um HD de qualquer marca e colocar, né? Até hoje ainda existe problema de compatibilidade, né? Mesmo eles tentando tornar de uma maneira mais fácil, né? Como a maioria das linguagens de máquina é muito simples, sua utilização direta pelas pessoas é difícil e tediosa. Só para mostrar aqui para vocês como é difícil, muito difícil e tediosa. Tá vendo aqui onde tem Machine Code? São esses números aqui, onde eu tenho o equivalente em binário e o equivalente em hexadecimal. Esse binário equivale a esse hexadecimal aqui. E tudo isso já vem pré-programado na placa-mãe. O que é que ele vai fazer? Se aqui ele vai pegar uma parte da memória e passar para outra, se aqui ele vai fazer uma busca no HD, ou se aqui ele vai deletar alguma coisa da memória, adicionar, incluir tudo isso. Você pode ver aqui que aqui já tem uma instrução que ela não é o código de máquina, mas ela é uma das mais próximas do código de máquina, que é a assembly, né?
Aqui já fica mais fácil de entender, mas mesmo assim é muito difícil de entender. Aqui tem o add, que a gente sabe que é adicionar, o end, que é o operador de e, nós trabalhamos com isso em funções portas lógicas, né? O or, o nor, entre outras coisas. Então, basicamente, o computador é isso daqui, ó. São zeros e uns. Aí é, tentam tornar mais fácil a compreensão através da assembly, né? A gente consegue se comunicar com ele de forma mais fácil assim. E tem uma outra forma que é bem mais fácil, que é a linguagem de alto nível, que geralmente é que os programadores usam, né? Vou dar aqui um exemplo da linguagem C Sharp, que eu gosto muito dela, né? Você vê que já é algo bem próximo da nossa realidade, né? Aqui tem case A, aí ele vai pegar aqui e escrever no console o resultado de uma soma de dois números, que é igual a uma soma de dois números também, né? Aqui ele vai verificar se o número 2 é igual a zero. Se for, ele vai percorrer isso daqui eternamente e vai imprimir na linha aqui o entre com um divisor, um não zero divisor, entendeu? Então, isso daqui vocês veem que é muito mais fácil de entender do que isso aqui e muito mais do que isso daqui, né? Então, existem essas linguagens. Com o passar do tempo, essa observação simples tem levado a uma forma de estruturar os computadores, como uma sequência de abstrações, cada uma baseada naquela abaixo dela. Desse modo, a complexidade pode ser dominada e os sistemas de computação podem ser projetados de forma sistemática e organizada. Denominamos essa abordagem como organização estruturada de computadores, que, no caso, a disciplina da gente na arquitetura física e lógica de computadores, mas organização estruturada de computadores seria o equivalente a ela, né? Então, quando fala aqui, né, que desse modo a complexidade pode ser dominada e sistemas de computação podem ser projetados de forma sistemática e organizada, é que quando entende tudo isso, nós podemos facilitar, né, como as pessoas facilitaram, os projetistas facilitaram isso para transformar nisso, e quem escreve nisso daqui conseguiu facilitar mais ainda para que as pessoas consigam escrever assim, ó. Eu mesmo, se eu for escrever um programa aqui, eu prefiro desistir da profissão, mas aqui já tá bacana, aqui já dá para entender. E vocês, quando estiver estudando a parte de programação, vão estar entendendo isso também. Assim parece que é um bicho de sete cabeças, mas não tem nada a ver não. Então, continuando. Sobre a organização estruturada de computadores. Como já mencionamos, existe uma grande lacuna entre o que é conveniente para as pessoas e o que é conveniente para os computadores, né? Então, as pessoas têm a sua conveniência e o computador tem elas, né? A gente tem a nossa conveniência, que é a gente fala, conversa para poder entender. E o computador, ele tem os zeros e uns que determinam as funções que já são pré-programadas em seus chips. As pessoas querem fazer X, né? Querem fazer alguma coisa, mas os computadores só podem fazer Y, só pode fazer outra coisa. O computador nem sempre vai poder fazer tudo que a gente quer. A gente tem que tentar organizar para tentar que ele nos ajude ao máximo, mas ele não pode fazer tudo. Eu não posso chegar assim e pedir para o computador, computador, faça um programa para mim, faça isso, faça aquilo. As pessoas têm que programar, né? Tem que chegar e ter o entendimento do hardware, do software para poder fazer com que o computador faça aquilo que desejam. Então, o que dá a origem ao problema, né? O computador não fazer isso. O objetivo dessa aula é explicar como esse problema pode ser resolvido, né? Então, linguagens, níveis e máquinas virtuais. O problema pode ser abordado de duas maneiras, e ambas envolvem projetar um novo conjunto de instruções, que é mais conveniente para as pessoas usarem, do que o conjunto embutido de instrução de máquina, né? Isso daqui está falando do problema da gente escrever em código de máquina, né? Que isso é um problemão. Então, o que fazem, né, o que os projetistas fazem, em vez de colocar essa linguagem, que seria uma linguagem de alto nível, no dispositivo físico, né, porque isso seria custoso, é criar uma máquina virtual, né? Então, juntas essas novas instruções também formam uma linguagem que chamamos de L1, assim como as instruções de máquinas embutidas formam uma linguagem que chamaremos de L0, né? Então, L0 seria
correspondente à linguagem de máquina. A gente está chamando assim de L0, L1, teremos L2, L3, é o nível mais baixo, mais próximo do computador. Então, L0 é o nível mais baixo, o nível de conversa com o computador, que nós conversamos diretamente com o computador. L1 já é um nível um pouco acima. Nós não conversamos diretamente com o computador, nós conversamos com alguma outra parte, né, algum programa que vai compilar ou traduzir de uma forma que o computador entenda. Então, um programa escrito em L0 vai fazer a tradução de L1 para L0, para que o computador entenda. E a outra linguagem, aquela de nível mais alto que nós entendemos, poderiam chamar de L2, né? Então, as duas técnicas diferem no modo como os programas escritos em L1 são executados pelo computador que, afinal, só pode executar programas escritos em sua linguagem de máquina L0. Então, o computador, ele não entende essa linguagem aqui. Se você jogar uma linguagem dessa daqui diretamente para ele, ele não vai executar. Ele precisa de algum programa, uma máquina virtual, um conjunto de instruções de um programa escrito no próprio L0, que seria o código de máquina, que vai fazer essa execução, né? Dessa linguagem. Então, o método de execução de um programa escrito em L1 é primeiro substituir cada instrução nele por uma sequência equivalente de instrução em L0, que é o que ocorre nessa imagem aqui. Aqui temos aqui, se escrevermos isso daqui vai ser, como é mesmo que fala, deixa eu verificar aqui, substituído, né? Que no caso seria traduzido também, né? Poderia ser se falar dessa forma. Então, eu escrevo assim e tudo que eu escrevo assim, um programa que está escrito nessa linguagem aqui vai traduzir para essa. Porque esse programa já sabe que o que eu quero é fazer isso, né? Então, o programa resultante consistente totalmente em instruções L0, o computador então executa um novo programa, em vez do antigo programa L1. Essa técnica é chamada tradução, né? Então, quando ele substitui o código em L1 por um código em L0, ele está traduzindo. Então, é uma tradução quando você substitui uma sequência por outra. A outra técnica é escrever um programa L0 que considere os programas em L1 como dados de entrada e o execute. Então, um programa em L0 que já vai receber aquilo. Ele espera, né? Eu quero receber tais instruções e como é que eu vou tratar essas instruções. Seria tipo um programa de login, de cadastro, quando você faz ali, que você coloca o seu e-mail e a senha, ele está esperando a entrada de dados e vai dar um resultado. Seria basicamente isso, né? Você entra com seu login, com sua senha, e o programa vai lhe retornar a entrada de algum sistema, né? Do Facebook, Instagram, entre outros. Examinando cada instrução por sua vez, executando diretamente a sequência equivalente de instruções L0, essa técnica não requer que se gere um novo programa L0, né? Que no caso é o que acontece com a tradução. Ela é chamada de interpretação e o programa que executa é chamado de interpretador. Tradução e interpretação são semelhantes nos dois métodos. O computador executa instruções em L1, executando sequência de instruções equivalente a L0, e a diferença é que, na tradução, o programa L1 inteiro, primeiro é convertido em L0. Então, na tradução, todo o programa escrito naquela linguagem é mais fácil de entender, ele é convertido todinha em L0, né? E o programa L1 é desconsiderado depois que o L0 é carregado na memória do computador e executado. Então, quando você executa todo aquele código ali vai ser desconsiderado porque o programa já traduziu tudinho para a nova linguagem, já carregou na memória, então não se faz mais necessário ele ter aquilo ali, né? Aquele programa, aquelas instruções em L1. Então, durante a execução, o programa L0 recém-gerado está sendo executado e está no controle do computador. Já na interpretação, depois que cada instrução L1 é examinada e decodificada, ela é executada de imediato. No caso, o computador ele está sempre esperando na interpretação, né? Ele espera que eu dê alguma instrução para ele. Eu dou aquela instrução
e ele já me retorna aquilo. Vamos supor, é, se eu criar um programa é, referente à tradução que vai somar algum número, ele já vai compilar, né? No caso, compilar não, né? Traduzir aquele programa todinho, criar ele, carregar na memória e ele vai fazer. Já na interpretação, que é um dos métodos, né, de execução do programa, o meu computador, né, a linguagem L0, o programa vai estar esperando que eu dê um comando, vamos supor, de somar os números, e ele vai executar, sem precisar eu pegar, transcrever o programa todinho de L1 em L0. Então, nenhum programa traduzido é gerado. Aqui o interpretador está no controle do computador. Para ele, o programa L1 é apenas dados. Como eu falei novamente, né? Como quando você entra no campo de e-mail e coloca seu e-mail de senha e coloca sua senha, ele está recebendo dados. Ambos os métodos e cada vez mais uma combinação dos dois são bastante utilizados, né? Temos linguagens que trabalham cada uma com uma forma diferente, né? Linguagem de programação temos várias: PHP, C Sharp, Java, JavaScript, C++, Objective-C, Swift, entre diversas outras linguagens, Ruby. É muita linguagem, então assim, às vezes eu mesmo, quando eu fui aprender, eu fiquei pensando, poxa, qual linguagem de programação eu vou aprender, qual é que está melhor no mercado. Aí eu tinha criado gosto por uma que era C Sharp, né? Hoje eu estou estudando o JavaScript para poder trabalhar no Node.js, porque através dessa linguagem eu posso criar programas para desktop, programas, aplicativos web, aplicativos mobile, é praticamente tudo, né? Mas existem outras linguagens que, vamos supor, para quem trabalha com jogos, aí seria melhor um C++, ou então C Sharp. Então, cada linguagem, né, às vezes comunica melhor com o computador. Então, outra coisa que é bom salientar aqui, entre essas linguagens de L0, L1, L2, é que quanto mais próximo, né, da máquina, no caso L0, ela é mais rápida. Então, um programa que já é criado em L0, ele executa muito mais rápido do que o programa que é criado em L1 e muito mais rápido ainda do que o programa que é criado em L2. Porque quando você cria um programa dentro de seria uma máquina virtual, né, para poder rodar isso, para poder traduzir, é, ele aloca os recursos para essa máquina, né, para esse recurso de ou tradução ou então de interpretação. Então, em vez de pensar em termos de tradução e interpretação, muitas vezes é mais simples imaginar a existência de um computador hipotético ou máquina virtual, cuja linguagem seja L1. Vamos chamar essa máquina virtual de M1, né? Uma máquina virtual que executa a linguagem escrita em L1 e de M0 aquela que corresponde a L0. Então, a linguagem L0 vai executar na máquina M0, que seria já a máquina física, né, dizer assim, mas na verdade ainda tem muita coisa por trás, né, do funcionamento dos chips, tudo isso, né? Então vamos trabalhar assim. Se essa máquina pudesse ser construída de forma barata o suficiente, não seria preciso de forma alguma ter a linguagem L0 ou uma máquina que executou os programas em L0. As pessoas poderiam simplesmente escrever esses programas em L1 e fazer com que o computador os executasse diretamente. Mesmo que a máquina virtual cuja linguagem L1 seja muito cara ou complicada de construir com circuitos eletrônicos, as pessoas ainda podem escrever programas para ela. Esses programas podem ser ou interpretados ou traduzidos por um programa escrito em L0, que, por si, conseguem ser executados diretamente pelo computador real. Então, em outras palavras, as pessoas podem escrever programas para máquinas virtuais como se elas realmente existissem, né? Sobre esse conceito de máquina virtual ainda, nós podemos instalar um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, né? Nós temos uma máquina fictícia que se chama máquina virtual dentro do computador, que ele roda tudo sem afetar a máquina externa. Eu posso ter uma máquina dentro de outra máquina e dentro de outra máquina. É, é um pouco meio assim, às vezes difícil de entender ou até mesmo de explicar, mas assim que possível eu vou tentar mostrar para vocês, né, a criação de uma máquina, um computador dentro de outro. Ah,
melhor eu conseguir aqui um exemplo na minha mente aqui. Quando você emula um celular dentro de um computador, você está com uma máquina virtual. Então, eu tenho o meu sistema operacional, que está rodando já em uma linguagem de mais alto nível, né, mas se comunicando com a linguagem de baixo nível, que seria ligeiro com a minha parte física. E com isso, eu crio um programa que vai simular todos os componentes eletrônicos, né? Seria isso, de um celular, e eu posso criar um celular fictício dentro do meu computador. Tem pessoas que utilizam para jogar, ou então para testar. Eu mesmo, eu tenho vou mostrar aqui para vocês. Eu pensei que eu não tinha, mas agora que eu lembrei, se eu estou programando mobile, vou abrir aqui para vocês verem. Uma máquina virtual, um celular virtual que, que é rodado dentro de uma máquina, né? Vou mostrar aqui a VD Manager. Não vou rodar um projeto não, porque vai demorar demais se eu rodar um projeto mobile, né? É demorado demais para indexar. Deixa eu ver aqui. Ligar, Power On. Vamos ver se liga, né? Eu não testei aqui, mas era para ligar. Tá ligando. Vocês podem ver, né? É uma simulação de um celular mesmo. No caso, ele está simulando o Pixel 3a com a API 30. A API é a versão do Android, né? Uma das versões mais recentes que tem aí. Que pelo menos assim, para a linguagem de programação que eu estou trabalhando, ele utiliza essa API, que é essa versão do Android. Esperar carregar aqui um pouquinho. Vocês podem ver que demora um pouco mais de tempo do que o próprio celular. Mesmo eu estando rodando aqui um computador que é mais parrudo. Por quê? Porque ele não é a máquina física, ele é uma máquina rodando dentro de outra máquina, utilizando outra linguagem e tal. E olha que eu tenho um SSD, viu? Eu tenho 20 GB de memória aqui, um Ryzen 5, mesmo assim está demorando. Pronto, e aqui está o exemplo, né? Eu rodando um celular dentro do computador. Eu poderia estar rodando um computador dentro do computador, dentro de outro computador, dentro de outro computador fictício, né? Então, é basicamente isso. Fechar aqui para continuar de onde paramos. Cadê? Eu estava aqui, né? Então, para tornar prática a tradução ou interpretação, as linguagens L0 e L1 não deverão ser muito diferentes, né? Então, ele começa a se distanciar de acordo que vai aumentando os níveis. Você pode ver que aqui eu tenho esses números aqui, eu tenho um pouco de hexadecimal, e aqui eu já tenho um assembly que tem, no caso, uma instrução, né, add, mas eu tenho algo que para o ser humano é difícil de ler e difícil de escrever mais ainda, né? Para você criar um programa nessa linguagem daqui, demora um tempão. Para quem sabe, isso para quem sabe, porque para quem não sabe não vai nem se arriscar, né? Aqui tem um exemplo aqui também de uma instrução que vai pegar um endereço da memória, né? A memória ela é endereçada. Cada pedacinho da memória RAM, ele corresponde a uma alocação de um dado. Então, quando você tem esse nome aqui, vamos supor, pesquisa Google, esse nome ele está alocado em alguma parte da memória para ele poder me retornar. Esse nome aqui, assembly, ele está alocado em alguma parte da memória. Então, essas instruções aqui é que fazem a alocação do dado que corresponde à memória. Essa cor preta que vocês estão vendo aqui está alocado em alguma parte da memória, dizendo as cores, né, em hexadecimal que correspondem a essa cor, o hexadecimal que corresponde a essa outra cor, o hexadecimal não, né, a instrução que corresponde a recepção do clique do menu iniciar. Então tudo isso está armazenado na memória que está sendo executada. Deixa eu ver se eu li tudo, né? Não deve ser diferente. Então, tal restrição significa quase sempre que L1
embora melhor que L0, né? Melhor na questão de escrever, né? Ainda estará muito longe do ideal para a maioria das aplicações. Esse resultado talvez seja desanimador à luz do propósito original da criação de L1, mas no caso aliviar o trabalho do programador de ter que expressar algoritmos em uma linguagem mais adequada a máquinas do que as pessoas, né? Porém, a situação não é desesperadora por causa disso, entendeu? Você tem um custo de desempenho, que no caso hoje em dia é pouco, né? A gente tem um processador que roda muito mais veloz do que até um ano atrás, há 6 meses atrás. Sempre está lançando máquinas mais poderosas, então a gente não consegue nem perceber essa diferença, né, de um programa escrito L0 em L1. Continuando. A abordagem óbvia é inventar outro conjunto de instruções que seja mais orientados a pessoas e menos orientados a máquinas que L1. Esse terceiro conjunto também forma uma linguagem que chamaremos de L2. E com a máquina virtual M2, né, no caso já subiu. L0 tinha a M0, a máquina virtual 0. L1 tinha a máquina virtual M1. E agora L2, que tem a máquina virtual M2. Então, as pessoas podem escrever programas em L2 exatamente como se de fato existisse uma máquina real com a linguagem de máquina L2. Esses programas podem ser traduzidos para L1 ou executados por um interpretador escrito em L1. Só para explicar, nós temos o ambiente .NET, que é da Windows, né? Se você quiser criar um aplicativo para Windows, nós temos esse ambiente que utiliza a linguagem C Sharp, utiliza diversas outras linguagens, né? Mas a linguagem padrão adotada seria C Sharp. Temos Visual Basic, mas como eu vou falando novamente, é C Sharp, né? Esse ambiente .NET, não sei se você já for instalar algum jogo e pediu para instalar o .NET Framework. Quando eu falo dot, é porque dot é o ponto em inglês, então eu não falo ponto .NET, né? Eu falo .NET. Então é uma máquina virtual, né? Contendo todas as instruções para poder transformar esse código daqui naquele outro código. Então, quando eu escrevo um programa em C Sharp, eu preciso desse framework que contém todas as instruções para poder interpretar, né? Você já ouviu falar em Java? Java eu creio que sim, tem que ter ouvido. O Java, alguns programas que você usa, até coisas do governo, né? Há um tempo atrás eu acho que precisava para o INSS, não sei se INSS não, para o Imposto de Renda, a declaração. Precisava baixar o Java. Eu não sei se hoje em dia é necessário ainda, eu acho que se brincar ainda é. O Java também, ele praticamente seria uma máquina virtual, né? Um ambiente que vai converter qual é mesmo o código de programação que é escrito em Java para a máquina virtual dela, né? Aqui tem um código escrito em Java que também é muito parecido com a linguagem C Sharp, né? Eu tenho aqui uma linguagem que eu estou estudando agora que é o Node.js, não, é o JavaScript, né? Que eu vou utilizar a plataforma Node.js. Aqui eu crio aqui uma pasta, deixa eu ver, Node.js. Vou criar aqui npm init. Vou iniciar um projeto em Node. Aí eu venho aqui cd node.js e code ponto. Eu vou entrar aqui para poder mostrar para vocês, né, uma outra linguagem que é muito parecida com Java, C Sharp também, que praticamente já seria considerado como o L3, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz alguma coisa errada aqui. cd. Eu executei antes. Eu tinha que executar o npm init aqui, npm init. Agora code ponto. Só para mostrar para vocês que é algo bem parecido com a nossa realidade, né? Vou criar aqui o index.js, que aqui é o JavaScript. Não tem nada a ver com Java.
É só é, uma simples coincidência, né? As pessoas usaram o nome Java na frente do script para poder ganhar da fama do que a linguagem Java é, estava na frente, né? Então, o computador basicamente é isso daqui, né? Um programa escrito assim. Eu vamos supor que eu quero criar um programa que vá fazer o cálculo para verificar o quadrado do comprimento e a largura, né? Eu criei aqui uma constante na memória que eu estou pedindo para o computador alocar na memória, uma largura. Uma largura. Essa largura eu quero que seja igual a 10. Então, uma parte da memória vai receber uma largura equivalente a 10 e outra constante com o comprimento equivalente a 10 também, né? Eu boto 10 porque é fácil, né? A gente sabe que 10 vezes 10 é 100, né? Então, com isso, eu vou criar uma função que se chama quadrado, que vai me retornar return o valor. Primeiro eu coloco aqui, ó. Quando tem, eu sei que não é aula de programação, mas às vezes já é bom vocês irem pegando, né? Para quem sabe Excel, já sabe o conceito de função, né? Porque no Excel também tem a mesma coisa de aqui. Quem faz Excel para programação tá muito fácil. Eu vou entrar com dois argumentos, o argumento L e o argumento C, que seria correspondente à largura e comprimento que eu vou estar passando. Então, eu vou pegar L vezes C. Eu quero que me retorne, né? Quando eu chamar essa função de quadrado. Então, eu coloquei console.log e vou chamar essa função quadrado, dando os parâmetros largura, que foram as variáveis que eu criei aqui em cima, que é equivalente a 10, e o segundo parâmetro, comprimento, que também é equivalente a 10. Então, vou salvar. Deixa eu ver aqui. Salvei. E vou executar. Cadê? Node index.js. Vocês podem ver que me retornou o resultado de 100, né? Se eu colocar aqui 100 vezes 100 aqui e chamar esse programa de novo, essa função, ele já me retorna o valor aqui de 10.000. Então, um programa é basicamente isso. Eu escrevo o que é que o computador quer fazer, como é que eu posso me expressar. Eu posso criar um programa que vai entender o áudio e transcrever para texto. Eu posso criar alguma coisa que vai desenhar alguma coisa na tela. Tudo colocando alguma coisa na memória, né? Que isso daqui é colocando alguma coisa na memória e fazendo algum cálculo. Então, tudo é um cálculo para o computador. Então, a invenção de toda uma série de linguagens para cada uma mais conveniente que suas antecessoras pode prosseguir indefinidamente até que, por fim, se chegue a um adequado, né, que é a que chegou hoje em dia, que são essas linguagens que eu mostrei como C Sharp, Java e essa outra que é a JavaScript. Cada linguagem usa sua antecessora como base, né? Então, a outra, a L1 não deixa de existir porque a L2 existe. Ela está lá para poder rodar e para poder transformar em L0 ainda, né? Então, cada linguagem usa a sua antecessora como base. Portanto, podemos considerar um computador que usa essa técnica como uma série de camadas ou níveis, um sobre o outro, conforme mostra na figura 1.1, que vai estar na próxima tela, viu? A linguagem ou nível mais embaixo e a mais simples, e a linguagem ou nível mais acima, que é mais sofisticada, né? Então, a mais embaixo seria a simples, mas que é chamada de baixo nível. É simples no fato de que está mais próximo do computador entender. E a outra, que é a de nível mais acima, mais sofisticado, que é chamada linguagem de alto nível para o computador. Mas para a gente já fica mais fácil de entender, né? Então a imagem é essa daqui, né? Nós temos um nível N, que poderia ser não sei quantos níveis é acima do nível 3, e temos aqui embaixo, né, L0, o próprio computador real, M0, com a linguagem de máquina L0, né? Programas L0 pode ser executado diretamente pelos circuitos eletrônicos. O nível 1, né, que é a máquina virtual M1, com a linguagem de máquina L1. Programas em L1 são interpretados por interpretador rodando em M0 ou são traduzidos para L0. E no nível 2, temos uma máquina M2 com a linguagem de máquina, né? L2, os programas L2 são interpretados
por interpretadores rodando em M1 ou M0, ou são traduzidos para L1 ou L0, né? Então, a máquina 1 pode pegar, tanto como já pode ir direto também para M2. Depende de como a linguagem foi projetada para acontecer, né? E aqui, programas em LN, N quando se fala, é que pode ser qualquer número, né? Acima desses outros aqui. São interpretados por um interpretador rodando em uma máquina de nível inferior, ou são traduzidos para a linguagem de máquina de um nível de máquina inferior. Então, né, há uma relação importante entre a linguagem e a máquina virtual. Cada máquina tem uma linguagem de máquina, consistindo em todas as instruções que esta pode executar. Com efeito, uma máquina define uma linguagem, de modo semelhante, uma linguagem define uma máquina. A saber, aquela que pode executar todos os programas escritos na linguagem. Claro, pode ser muito complicado e caro construir a máquina definida por determinada linguagem, diferente diretamente pelos circuitos eletrônicos, mas apesar disso, podemos imaginá-la, né? Então, eu não posso criar uma máquina que entende JavaScript, eu não vou criar uma máquina é, que entenda C++, que entenda Java, que entenda C Sharp. Na verdade, eu até posso, de poder posso, mas não é viável, entendeu? O mais viável é criar essas máquinas. Vamos supor, da mesma forma que com a máquina que eu compro, eu posso instalar o Windows ou posso instalar Linux, que são instruções diferentes, mas todas elas se comunicam com o computador, né? Então, uma máquina que tivesse C ou C++ ou Java como sua linguagem seria de fato complexa, mas poderia ser construída usando a tecnologia de hoje. Porém, há um bom motivo para não construir tal computador. Ele não seria econômico em comparação com outras técnicas. O mero fato de ser factível, né, que quer dizer possível, não é bom o suficiente. Um projeto prático também precisa ser econômico. De certa forma, um computador com N níveis pode ser visto como de N diferentes máquinas virtuais, cada uma com uma linguagem de máquina diferente. Usaremos os termos nível e máquina virtual para indicar a mesma coisa. Usamos programas escritos na linguagem L0, que pode ser executado diretamente pelos circuitos eletrônicos sem a necessidade de uma tradução e interpretação intervenientes. Os programas escritos em L1, L2, Ln devem ser interpretados por interpretador rodando a um nível mais baixo ou traduzido para a linguagem correspondente a um nível mais abaixo, né? Então, ou já traduz para o computador, ou então ele pode ser traduzido também, traduz não, interpretado já para o computador, ou então traduzido para uma linguagem mais baixa. Então, uma pessoa que escreve programas para a máquina virtual de nível N não precisa conhecer os interpretadores e tradutores subjacentes, né? Então, se eu escrevo C Sharp ou JavaScript, eu não preciso saber assembly, não preciso saber o código de máquina. A estrutura de máquina garante que esses programas, de alguma forma, serão executados. Não há interesse real em saber se eles são executados passo a passo por um interpretador, que por sua vez também é executado por um outro interpretador, ou se o são diretamente pelo circuito eletrônico, né? O mesmo resultado aparece nos dois casos, os programas são executados. Então, o que importa é a execução do programa. É você digitar ali no browser, acessar seu site, você abrir um Word, abrir um PowerPoint, tudo isso é o que importa. O que importa é que o computador seja útil para você, né? E não se ele for escrito em C Sharp, Java, C++, ou a linguagem mais baixa como Assembly, ou em próprio código de máquina. Quase todos os programadores que usam uma máquina de nível N, né, acima, estão interessados apenas no nível superior. Então, se eu programo para a máquina daquele nível, eu só estou interessado na linguagem daquele nível. Eu não estou interessado em uma linguagem de um nível abaixo ou um nível superior daquela que é a máquina que eu utilizo, né? Aquele que menos se parece com a linguagem de máquina do nível mais inferior. Porém, as pessoas interessadas em entender como o computador realmente funciona deveriam estudar todos os níveis, né? Que no caso são vocês. Vocês querem entender como é que funciona o computador, né? Então, para isso, você não precisa saber escrever em linguagem de máquina ou assembly, né? Mas pelo menos saber que ela existe, saber mais ou menos como é que ela funciona, né? Porque uma hora ou outra, às vezes pode ser necessário você manipular uma pequena parte daquilo, né? Quando as pessoas fazem hack para o jogo, quer burlar alguma coisa no jogo, geralmente você vai utilizar a linguagem de máquina para poder estar fazendo acesso na memória e estar manipulando a memória
naquele determinado campo, né? Vamos supor que um personagem de um jogo que tem uma vida que de número 100, né? Que se ela chegar em zero, você vai perder apenas dados na memória. Então, se eu quero corromper isso, eu quero que meu personagem nunca morra, eu chego na parte que corresponde àquele dado da memória, utilizo a linguagem de máquina e manipulo ela para que ela fique sempre com a numeração 100. Então, quem projeta novos computadores ou novos níveis também deve estar familiarizado com os outros níveis, além do mais alto, né? Então, isso de entender os mais baixos são para os projetistas, né? De linguagem, de computadores, e não só de quem programa, né? Quem programa geralmente está interessado em entregar um resultado final para o cliente. Então, é isso. Boa noite a todos e ficamos para a próxima aula.